Olá, meu nome é Dana Lisa D'Agostini e eu e o meu colega Anthony Burt Aquino, sob a orientação dos professores Dauri Braga Brandão e Tiago Brunheira, realizamos um estudo com o tema Impactos da elisão fiscal enquanto estratégia de planejamento gerencial, o qual tem por objetivo geral analisar quais os efeitos tributários para uma empresa com base no lucro presumido após serem aplicadas 3 estratégias de elisão fiscal. Bom, diante do sistema tributário brasileiro atual, os tributos representam parte dos gastos das empresas e esses gastos influenciam nas decisões gerenciais das entidades em um mercado competitivo. Então, o profissional contábil ele deve dispor de ferramentas que contribuam para a economia fiscal almejada pelas empresas, tendo em vista que a contabilidade não apenas auxilia na continuidade das empresas, mas pressupõe sua realização por meio de informações capazes de fazer a diferença na tomada de decisão dos usuários. Então, pode-se conceituar a contabilidade tributária como a disciplina que estuda os princípios, conceitos, técnicas e processos que visam a verificação dos tributos devidos pelas empresas. Além disso, a contabilidade tributária, ela deve procurar possibilidades para reduzir a carga tributária e o cumprimento das obrigações acessórias das empresas. Então, os tributos instituídos no Brasil são disciplinados pelo Sistema Tributário Nacional e a Constituição Federal de 1988. O artigo 5º do CTN considera como tributos os impostos, as taxas, as contribuições sociais de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Entre os vários tipos de tributação que existem no Brasil, destaca-se a tributação sobre o lucro. E para apurar os tributos devidos, existem 4 regimes diferentes: o Simples Nacional, o lucro real, o lucro presumido e o lucro arbitrado. O lucro presumido ele pode ser definido como uma modalidade que se baseia apenas na utilização das receitas de uma empresa para apurar o IRPJ e a contribuição social, calculado através de um resultado estimado com a aplicação de alíquotas estabelecidas em lei. Já o lucro real é calculado a partir do resultado contábil do contribuinte, ajustado pelas adições, exclusões ou compensações do período. Sobre a elisão fiscal e o planejamento tributário, a elisão fiscal relaciona-se com o termo planejamento tributário, porém, mais especificamente, é definida como um procedimento legalmente autorizado que pode contribuir, se bem executada, para reduzir a carga tributária. Já o planejamento tributário é a atividade sistemática organizada para elidir o pagamento de tributos. Então, é possível observar que a elisão fiscal ocorre quando o contribuinte escolhe a alternativa que está de acordo com o conjunto de normas jurídicas. Já o planejamento tributário é a conduta do agente que gera a elisão fiscal. Então, em nossa pesquisa, nós apresentamos 3 estratégias de elisão fiscal. A primeira é a escolha do regime de tributação. Então, o planejamento tributário, em que o contribuinte pode escolher o regime de tributação quando a legislação menciona 2 ou mais opções, denomina-se planejamento tributário optativo. A segunda estratégia apresentada são os juros sobre capital próprio. Os JCP, eles se relacionam à remuneração do capital próprio colocado na empresa. Isso se deve pelo fato de que os JCP, para a apuração do lucro real, reduzem a base de cálculo do IRPJ e contribuição social. Porém, 3 requisitos legais devem ser cumpridos. Primeiro, os JCP devem ser calculados conforme as contas do patrimônio líquido. Os JCP dependem da existência de lucro ou lucros acumulados e reservas em quantia igual ou maior que o dobro dos juros. E também limitam-se à variação da taxa de juros de longo prazo. A terceira estratégia apresentada é a Lei do Bem, que é a Lei 11.196 de 2005, regulamentada pelo Decreto número 5.798 de 2006. E essa lei dispõe sobre incentivos fiscais concedidos às pessoas jurídicas que visam a inovação tecnológica. Então, em nossa pesquisa, nós apresentamos de forma simulada a exclusão adicional para fins de apuração do IRPJ e contribuição social de percentuais de 60% a 100%
do total de gastos com materiais, insumos de terceiros, mão de obra que estejam relacionados à pesquisa e desenvolvimento. Em relação à metodologia, foram adotados os procedimentos bibliográfico e estudo de caso junto a uma empresa do ramo industrial, tendo uma finalidade aplicada com método de abordagem quantitativa. Bom, em relação à análise de resultados, trata-se de uma empresa optante do regime de tributação do lucro presumido, e no primeiro tópico do resultado foi analisada a estratégia do cálculo da escolha do regime de tributação. Então, foi realizado um estudo comparativo visando analisar a carga tributária paga pela empresa em 2019 e, posteriormente, quanto a empresa pagaria se optasse pelo lucro real. Então, na tabela 1 do artigo, nós trouxemos um comparativo de PIS e COFINS nos regimes do lucro real e lucro presumido. Então, foi possível observar que, pelo regime do lucro real, a empresa teria uma economia de 52,75% na apuração do PIS e 52,90% da COFINS. Já o IRPJ e a contribuição social podem ser comparados entre o lucro presumido, o lucro real trimestral e anual. Na tabela 2 do artigo, nós trouxemos a comparação do IRPJ nesses regimes de apuração. Então, verificou-se que a economia do lucro real anual em relação ao lucro presumido é de 45,77%. No que diz respeito à contribuição social sobre o lucro líquido, se a empresa fosse tributada pelo regime do lucro real trimestral ou anual, pagaria em ambos o valor total de R$ 149.543,90, incorrendo em uma elisão fiscal de 53,10%. Então, o regime de tributação ideal para a empresa é o regime com base no lucro real anual, com uma diferença paga a maior de R$ 820.893,52. Já no segundo tópico, nós aplicamos os juros sobre capital próprio. E para isso, utilizou-se uma DRE simulada como se a empresa fosse tributada pelo lucro real e foram demonstradas as formas de distribuição de lucro por distribuição de dividendos, pagamento de prolabore e os juros sobre capital próprio. Então, se escolheu o maior valor entre 50% do lucro líquido do exercício antes da dedução dos juros ou 50% dos lucros acumulados e reserva de lucros somados. Então, os 50% da conta de lucros acumulados é a melhor escolha para fins de limite. O cálculo principal do valor dos juros ocorre por meio da aplicação da taxa de juros de longo prazo sobre as contas do PL. Portanto, aplicou-se a taxa sobre o valor das contas do PL devidamente ajustado, que é de R$ 20.329.565,21. Então, o valor dos juros resultou em R$ 1.296.985,60. Com este resultado, se fez possível o cálculo dos impostos dos quais se obtém o lucro líquido do exercício de R$ 308.582,29. Então, a partir da tabela 4 do artigo, constatou-se que entre distribuição de dividendos, pagamento de prolabore e os juros sobre capital próprio, o JCP ainda se mostra mais vantajoso para a empresa. Já no terceiro tópico, nós apresentamos a aplicação da Lei do Bem. Analisou-se a aplicação do benefício de exclusão adicional de 60% a 100% para fins de apuração do IRPJ e da contribuição social, sendo que essa exclusão é uma dedução extra no valor de dispêndios com atividades de pesquisa e desenvolvimento. Então, é importante observar que a empresa não se utiliza dos benefícios da lei em suas atividades, uma vez que ela não investe em pesquisa e desenvolvimento e que optou em 2019 pelo lucro presumido. Então, foi simulada uma situação utilizando as informações da empresa com base no quarto trimestre de 2019 pelo lucro real trimestral. Então, após apresentar o projeto de forma simulada, com a contratação de serviços de terceiros com o objetivo de dar suporte ao projeto da empresa, o total de dispêndios foi de R$ 441.485,50.
a empresa ela pode utilizar uma alíquota de 60% sobre os dispêndios incorridos para fins de exclusão do lucro real. Então, o valor total de exclusão é de R$ 264.891,30. A próxima etapa realizada diz respeito à utilização desse valor no LALUR. Então, se a empresa utilizasse os benefícios da Lei do Bem, pagaria de contribuição social o valor de R$ 73.714,52, o que geraria uma economia tributária de 24,44%. Já a GRPJ pagaria um montante de R$ 148.522,93, tendo uma economia de 30,84%. Desse modo, nós concluímos que o objetivo da pesquisa foi atingido e que este artigo contribui para o mercado e a academia, pois ele pode elucidar as dúvidas em relação à aplicação das estratégias de elisão fiscal e acrescenta aos estudos já existentes acerca da mesma. Obrigada!